Amada igreja, a paz do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem diz amém? Podeis sentar. Esse texto é um texto que relata uma das profecias do Senhor Jesus acerca do envio do Espírito Santo para substituir a lacuna da presença do Senhor Jesus que ia ser deixada com a sua ressurreição e ascensão aos céus. É bem verdade que isso aqui para Deus não era nenhuma dificuldade, pois, sendo um Deus trino, 3 em 1, essa substituição, na verdade, não era nenhuma substituição, pois o Espírito Santo também é Deus. É tanto que o texto, no português a gente não percebe, mas no original da língua que foi escrita no Novo Testamento, isso está muito claro, com a palavra que o Senhor Jesus usa no original, que é o grego. Outro Consolador. Esse outro aqui não é a palavra usada que é hétero. Hétero significa outro diferente de, mas é alon, que é diferente no sentido de não ser o mesmo, mas da mesma espécie ou da mesma natureza. Então observem bem que essa substituição, ela, como eu disse, não estava sendo uma troca abrupta, pois o Espírito que iria ser enviado ia desenvolver a mesma tarefa que o Senhor Jesus estava desenvolvendo, que era a sua presença entre os discípulos e, consequentemente, na vida de toda a igreja. Nós sabemos que essa promessa vai se cumprir de forma maior e panorâmica em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a igreja. Mas ela começou a ser cumprida de forma pontual na vida dos discípulos, neste mesmo Evangelho de João, no capítulo 20 e o versículo de número 19, quando Jesus já tinha ressuscitado. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então, sobre os discípulos, o Senhor Jesus começou a cumprir a palavra profética aqui do envio do Espírito Santo, logo quando ele citou que os discípulos estavam meio que com a síndrome do pânico, trancados, a porta fechada, ferrolhos, que estavam com medo dos judeus que tinham levado o Senhor Jesus à crucificação e de repente pensavam que eles poderiam ser o próximo. E o Senhor Jesus, como um grande terapeuta espiritual, chegou, atravessou aquela porta, não porque ele é um fantasma, mas porque ele já estava em corpo glorificado, atravessou aquele empecilho físico, estava já no meio do recinto e saudou os discípulos com a paz, e para aquele temor ir embora, soprou sobre eles o Espírito Santo, que é o Consolador, que é uma palavra que a gente conhece muito, aprende na escola dominical, no departamento infantil, que é Paracletos. Cleto, chamado, para, ao lado. Paracleto é alguém que é chamado para ficar ao lado de outro alguém. Então o Espírito Santo foi enviado para estar ao lado da igreja.
Essa palavra também, culturalmente, no original, era usado para advogado de defesa, como que no tribunal, onde o advogado fica ao lado do seu cliente. Mas, muito maior do que isso, o Espírito Santo não só está ao lado, como ele também está dentro. Ele habita na igreja, pois o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Deus está presente aqui nesta noite porque nós estamos aqui. Veja que coisa, não é? A gente traz a presença de Deus com a gente. Por quê? Porque nós somos templo. E quando o culto acaba e o templo físico é fechado, a gente volta para casa, a presença de Deus continua conosco. Diferente do deserto, no caminho para Canaã, onde a glória de Deus se manifestava na nuvem, na coluna de nuvem ou na coluna de fogo, que era um sinal externo. A presença de Deus hoje se manifesta dentro da gente, através do Espírito Santo, não é? Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos a presença do Santo Espírito em nossa vida. É por isso que nós acreditamos no Espírito Santo, porque nós interagimos com ele. E tem outras religiões por aí, outras seitas e heresias, que ou não acreditam no Espírito Santo, ou dão a ele uma característica que não é aquela que a Bíblia revela, né? Por exemplo, testemunhas de Jeová acreditam que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, e não propriamente uma pessoa. Retiram a pessoalidade do Espírito Santo. Outras religiões não dão a divindade que há em Deus Pai e em Deus Filho ao Espírito Santo, colocando ele como um mero ajudante, um mero auxiliar de Deus. O que não é verdade. O Espírito Santo, ao longo da Bíblia, vai receber nomes como o nome do próprio Deus. Veja aí, por exemplo, Gênesis, capítulo 1 e versículo 2, nos diz que a terra, lá no começo de tudo, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, está com E maiúsculo, se movia sobre a face das águas. Sempre que aparece com E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo. O cenário era caótico, mas o Espírito Santo pairava com leveza, com vida, com magnitude sobre as águas. Eu vejo isso, a interpretação minha, como uma placa de obras. Quando você chega num canteiro de obras, que está aquele quebra-quebra, mas tem ali uma placa de obras, dizendo, olha, isso aqui é uma obra, desculpe o transtorno, tem um prazo, geralmente nunca é cumprido, porque é obra humana, aí dá sempre errado, e passa muito tempo, né? Principalmente no Brasil, mas aquela placa que diz, olha, calma, vai ser construída alguma coisa aqui. O Espírito Santo era a placa de obras de Deus na criação. O cenário era caótico, mas ele estava ali avisando, está tudo no controle, e daqui a pouco vai acontecer aqui o milagre da criação, tudo vai ser colocado no lugar, tudo vai ser criado, não é? A natureza vai surgir, e isso nós vamos ver que o Espírito Santo, mais na frente, ele participa também da obra da criação. Isaías capítulo 11, nós vamos ver também outro título dado ao Espírito Santo de forma sinônima, no versículo 2, e repousará sobre ele, Jesus, é uma profecia acerca de Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, nós vamos ver também um texto que fala do Espírito Santo. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Em Gálatas 4 e 6, depois os irmãos podem ler em casa, o Espírito Santo é chamado de Espírito do Filho, se referindo a Cristo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 11, ele é referido como o Espírito de Cristo. Em Mateus capítulo 10 e versículo 20, é referido como o Espírito do vosso Pai. E em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 6, é referido como Espírito do Senhor. Então são algumas citações e algumas referências com nomes distintos, mas que se referem à mesma pessoa e que comprovam a deidade, a divindade do Espírito Santo. Então a primeira coisa aqui que a gente tem que sair aqui nessa noite na nossa mente é que o Espírito Santo também é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, como nós costumamos falar. Ele também é Deus não só porque recebe nome de Deus, mas também porque possui os atributos de Deus, e mesmo aqueles atributos incomunicáveis,
que são aquelas características que Deus tem e não partilha com o homem. O Espírito Santo, ao longo da Bíblia, nós vamos ver citações que vão mostrar alguns desses atributos. Por exemplo, Salmo 139, um salmo muito conhecido, o Salmo do Sonda-me, verso de número 7, é-nos dito que para onde me irei do teu Espírito, com E maiúsculo, ou para onde fugirei da tua face? Aqui se fala da onipresença do Espírito Santo de Deus. Para onde a gente for, ele está presente. Ele também é onisciente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2 e o verso 11, nós vamos ver aí se tratando da onisciência, que é a capacidade de saber todas as coisas. 1 Coríntios 2 e 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Outro atributo divino presente no Espírito Santo, que corroboram a sua divindade, é a eternidade. Hebreus, capítulo 9 e versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Observem, irmãos, e quando vocês forem ler ou reler em casa, que sempre que o Espírito Santo, o Espírito de Deus é citado, ele vem com E maiúsculo, já para a gente não ter nenhuma dificuldade e nenhuma complicação em não discernir esse Espírito de outro Espírito. Carta aos Efésios, capítulo 4 e versículo 30, traz a certeza do adjetivo do nome do Espírito Santo, que é a sua principal marca. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito de Deus é santo e recebe esse nome por causa da sua sensibilidade, não porque ele é frágil, até como alguém diz, ou débil, mas é porque, sendo santo e santíssimo, não suporta pecado. Aonde há pecado, não há o Espírito Santo de Deus. Ele só está no lugar onde há pecado para fazer uma coisa: convencer o pecador do pecado. Mas uma pessoa que vive deliberadamente em pecado, ela não possui o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando o rei Davi pecou, ele criou uma bonita oração, que virou um cântico, que é o Salmo 51. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, quando nós vemos a chamada de Davi, quando o profeta foi na sua casa ali ungir com óleo, nós vemos ali que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Um fato único, porque no Antigo Testamento, na antiga dispensação, o Espírito Santo não costumava habitar dentro da pessoa, mas ele vinha usá-la, capacitá-la para uma tarefa. E depois daquela tarefa, ela ficava descapacitada novamente. Um exemplo disso é Sansão. Sansão venceu 1 milhar de filisteus, usando a queixada de jumentos, diz lá Juízes capítulo 15, porque ele ficou cheio do Espírito Santo. Mas depois que ele fez aquela obra, o Espírito Santo não se apoderou continuamente dele. Tanto que veio uma sede tremenda sobre Sansão, e aquele homem que com um golpe matou 1000 de uma vez, agora estava pensando que ia morrer de sede, chorando. Eu vou morrer de sede, aquela coisa toda. E ele venceu aquela luta porque ele orou a Deus. E na oração, o Senhor abriu uma fonte, a fonte do que clama, e ele pôde ser saciado. Não é? Davi, porém, era uma exceção. Quando o profeta foi na casa dele, Samuel, e ele foi ungido por Deus, o Espírito Santo desceu sobre Davi, se apoderou dele. E Davi ficou cheio do Espírito Santo de Deus ao longo da sua vida. Por isso que no capítulo 51, ou do número 51 de Salmo, quando ele peca, a sua oração não é para ele perder a cadeira de rei, a sua oração não é para ele perder o salário de rei, a sua oração é uma oração muito bonita que entrou para a história: não retires de mim o teu Espírito. Porque Davi sabia que o segredo da vida dele, da sua prosperidade, da sua comunhão com Deus, era esse privilégio que ele possuía. Não era nem tanto a cadeira de rei, o trono,
mas era a presença de Deus continuamente na sua vida. Quando a gente peca, a gente está abrindo a porta e convidando o Espírito Santo para se ausentar. Mas, como ele ainda está dentro de nós, ele mesmo que tem desejo de continuar nesta casa, diz: rapaz, tem uma sujeira aqui, tem uma nojeira aqui dentro da casa, esse negócio não dá certo, eu vou embora. E aí você começa a sentir que alguma coisa está errada. Se alegre quando isso acontecer, porque é a prova de que o Espírito Santo ainda habita dentro de você. Porque quando você pecar e não se sentir mais mal por causa disso, você já não tem mais a presença de Deus na sua vida. É iniquidade. O iníquo, ele peca com força, com vontade, e não está nem aí, porque ele não tem mais a sensibilidade do Espírito Santo. Agora, um crente como nós, como a igreja do Senhor, que ainda não somos santos, somos santificados, ainda estamos vulneráveis ao pecado, de vez em quando há um escorrego, de vez em quando cambaleia e comete um pecado, o Espírito Santo não sai da nossa casa ainda. Por quê? Porque a gente se arrepende, confessa o pecado: Senhor, tem misericórdia, e passa a vassoura da palavra, o alvejante da palavra, não esconde para debaixo do tapete, porque pecado não é para ser domesticado, colecionado, nem administrado, mas é para ser extirpado. Então a gente levanta o tapete com tudo: tira isso aqui de mim, Senhor, eu quero ser puro, eu quero ser limpo, eu quero ter tua presença. E às vezes vem para o culto cabisbaixo, achando que não vai sentir a presença de Deus. Mas lembre-se, Ele está dentro da tua vida ainda. A casa está suja, mas Ele está lá dentro fazendo a limpeza, não é, irmãos? E aí quando o inimigo pensa que você vai continuar assim, no meio do culto, no meio da adoração, no meio da confissão, do arrependimento, o aspirador de pó, a vassoura, a água sanitária da palavra veio, fez o seu efeito, a limpeza. A casa está limpa e o nome do Senhor é glorificado através da sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Ah, alguém não me ajuda, alguém não é meu amigo, alguém disse que não vai comigo. Não te preocupa, porque Ele já está na tua vida, te guiando, te dirigindo, te orientando em todas as coisas. Agora Ele é santo. E para ter o privilégio de partilhar esta presença na vida, é necessário que nós nos esforcemos também na escada da santificação. É por isso que uma pessoa que não tem comunhão com Deus, você não vai ver Deus usando ela, não é? E se ela se meter a fazer alguma coisa, ainda fica feio, porque você vê: rapaz, está seco, o negócio não tá interessante. Uma pessoa sem unção de Deus, cantando, pregando, ministrando, presidindo, dirigindo, fazendo qualquer trabalho de liderança, qualquer trabalho espiritual, até uma visita a um enfermo, tentar expulsar um demônio, dar uma palavra, o negócio fica rangendo, não sai muito legal. Por quê? Porque não tem unção, não está sendo dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Mas quem tem essa unção, mesmo sob oposição, resistência, opressão, aperto, inveja, porfia, qualquer coisa, mas tem unção. Quando abre a boca, o Espírito Santo diz: quem está falando sou eu, não é? Quando levanta a mão, Deus diz: quem vai usar essa mão sou eu. Quando fica de pé para andar, o Senhor diz: eu seguro os teus passos, eu vou adiante de ti. Então tudo que Ele faz, que ela faz, é operacionalizado pelo Espírito Santo de Deus. Aí alguém diz: rapaz, eu estou sentindo aqui um negócio. Não, negócio não, é porque o teu Espírito, que é o Espírito de Deus, está testificando com o meu, e a gente é tudo uma família só espiritual. Essa palavra é boa, esse louvor está indo para o céu, isso aí vem de Deus. É por isso que a igreja, ela não se confunde nem é enganada, porque ela tem esta comunhão e sabe quem é que usa o crente na terra. Então, primeiro, o Espírito Santo é Deus porque na Bíblia ele recebe o nome de Deus. Segundo, ele é Deus porque ele possui atributos que somente Deus possui em sua magnitude. Terceiro, porque ele executa atos divinos também. O Espírito Santo, na Bíblia, nós vamos ver, suas tarefas são múltiplas, são polivalentes, que é Deus, e sendo Deus, tem todo o poder. Mas nós podemos dividir, aliás, nós não, os teólogos fazem isso, categorizar a obra do Espírito Santo em dois grandes blocos: o bloco da criação e o bloco da redenção. O Espírito Santo esteve presente no ato criador e está presente continuamente no ato redentor, no plano da salvação de Deus. Por exemplo, alguns versículos que nos mostram que o Espírito Santo é um dos agentes operacionais da criação, assim como Deus Pai e Deus Filho, está no próprio capítulo 1, do versículo 2 de Gênesis, nós acabamos de ler, mostrando que o Espírito Santo se movia sobre as águas.
Mas há um outro texto também interessante que está lá no livro de Jó, no capítulo 33, e o verso de número 4, testificando a ação do Santo Espírito na criação. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então veja que ele está aqui indicando no texto bíblico a ação, a operacionalização do Espírito Santo na criação, assim também como o Salmo 104 e o verso de número 30. Envias o teu Espírito, isso aqui é falando de Deus Pai, envias o teu Espírito, não tem aí dizendo o Espírito Santo, mas a gente sabe que é ele por quê? Porque está com E maiúsculo. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então ele está envolvido com o ato da criação, mas também está envolvido com o ato da redenção. Daqui a pouco dá para a gente falar. O Espírito Santo, como Trindade, como terceira pessoa da Trindade, está presente em vários trechos também importantes da Bíblia, inclusive em orações, em saudações. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 1 e o versículo 2, os irmãos vão ver aí. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Isso aqui é uma saudação que Pedro está dando ao destinatário da carta, e está usando aqui a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E veja que ele está relacionando o Espírito Santo com a obra da santificação. A curta epístola de Judas, logo antes do livro de Apocalipse, no versículo 20, é-nos orientado: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então veja que é possível também orar no Espírito. E nós temos o melhor intercessor que pode existir, que é o Espírito Santo de Deus, porque ele compreende a nossa oração, mesmo quando ela não é verbalizada. Antes que a palavra chegue na boca, tu, Senhor, conhece. E o Espírito Santo é responsável por fazer essa tradução, aquela oração, aquele gemido, às vezes, só de lágrima, só de dor, que alguém pensa que você nem começou a orar, mas você já está orando, porque aquela lágrima, aquele gemido, ele tem uma elocução diante do Senhor. Então o Espírito Santo, ele pega aquilo ali e traduz com gemidos inexprimíveis, que nenhum linguista consegue descrever, e diz: olha, Deus, o que tua serva, o que o teu servo está querendo dizer é isso, isso e isso. Porque a gente não sabe orar, mas quando a gente dobra o joelho para orar, ele começa a orar com a gente. Que coisa linda, né, irmão? Porque às vezes nem o teu amigo, nem o teu cônjuge, às vezes alguém que você tem até como líder, como espelho, às vezes nem ora por você tanto, ou se esquece. Às vezes a gente dá um papelzinho: ora por mim, e aí eu orei, irmão, mas às vezes não orou, né? Eu fez aquele bojo, abençoa, Senhor, todo aquele pedido que foram feitos e tudo mais, né? Porque é tanto pedido, que se a gente for fazer o pedido, a gente fala o pedido, faz oração, aquela coisa toda. Mas o Espírito Santo não, porque como ele é onipresente, está em todos os lugares, e ele é onisciente, então antes que você fale, ele já sabe o que você vai falar. E aí quando você começa: Jesus, aí ele pega aquele Jesus e transforma em uma frase: Senhor, ela está pedindo isso, 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 isso. Olha, está se rendendo, está se arrependendo. O inferno fica para morrer. Por quê? Porque pensa que você não está orando, mas já está orando e já está ouvindo a resposta da oração, porque é um mistério. Só quem tem vida de oração sabe o que eu estou falando. E ali com o joelho dobrado, você está orando, mas já está recebendo consolo. Você está pedindo, mas já está sendo renovada. E aquela lágrima que era de tristeza, que era de peso, que era de carga, agora é lágrima de alegria, de consolo, de renovo, do fogo da presença de Deus. E alguém olha e fala: só está chorando. Não, minha filha, eu já estou alegre, eu já estou renovada, eu já estou animado, porque eu sei que é o Senhor quem está comigo, e quem faz isso é o Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Se alegre, porque você tem um ajudante
para orar. As irmãs da comissão têm um maravilhoso ajudante para orar. A irmã da comissão chega, ora pelo pastor, pela mulher do pastor, pelos missionários, pelos presidiários, pelos policiais, por todo mundo. Quando dá 11 horas, eita Jesus, eu nem orei por mim, olha, eita, agora tem que levantar. E eu fico como? Enquanto tu estava orando, receba essa palavra. Enquanto tu estava orando pelos outros, ele estava orando por ti. E ela, Deus, eita, sobre a Xanavarahastauí. Ele cuida das intercessoras, é ele que intercede pela intercessora, pelo intercessor. Que maravilha! Olha, Senhor, a tua serva aqui. Aí você se levanta, minha irmã, já em posse de vitória. Por quê? Porque o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos ajuda em oração. Veja aí também em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, nós temos aí também, eu creio que é a bênção apostólica. E o Espírito Santo também está lá na bênção apostólica. Está na saudação, no começo das epístolas, das cartas, e está no final também. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Essa que é considerada a bênção dos apóstolos, que nós utilizamos. O Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, também está presente. E aqui nós vemos, então, a sua divindade. O batismo, qual é a fórmula do batismo? O Espírito Santo também está presente lá. Mateus, capítulo 28, e o versículo de número 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do... Ele também participa da ação do batismo, né, irmãos? Então, primeira obra do Espírito Santo é a criação, e o segundo bloco é a redenção. E só alguns pontos, por exemplo, que revelam o Espírito Santo agindo na redenção. O que é a redenção? É tirar o homem das trevas, tirar o homem do pecado, da morte, e trazer ele para a luz, para a vida eterna, né? Veja aí, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 16, que eu falei no começo, o único lugar do pecado que o Espírito Santo está, apenas para fazer essa obra, né? E aí nós vamos ver que o Espírito Santo é quem convence. Convence de quê? 16 e 8. E quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como fazer lavagem cerebral para uma pessoa entender que ela é pecadora e que ela precisa se arrepender e mudar de vida. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então pode ser um pregador eloquente, pode ser um analfabeto, pode ser quem for. Quando está pregando aqui, não é a eloquência daquela pessoa que está produzindo na mente, no coração do ouvinte, essa certeza de necessidade de arrependimento. É o Espírito Santo que vai lá dentro mesmo e mexe com a estrutura. E a pessoa fica ali no culto, tremendo a perna, sentindo um frio, sentindo aquele nervosismo, e não sabe explicar. Por quê? Porque ele não tem comunhão com o Espírito Santo. É um pecador, mas o Espírito Santo já está convencendo ele ali, atuando na vida dele. E aí quando ele confessa, diz, eu quero, preciso disso, o Espírito Santo se apodera daquela vida agora e passa a dirigi-la em todos os sentidos. É por isso que a nossa pregação, a nossa evangelização, o nosso discipulado tem que ser carregado do Espírito Santo mesmo, cheio, tomado pelo Espírito Santo. Não pode ser só uma tarefa racional, não é? Não, tem que ser regada mesmo com azeite, porque isso é uma tarefa espiritual. Se não for assim, não gera efeito. A pessoa ouve e diz, rapaz, você fala muito bem, você prega muito bem. Sim, mas e daí? Eu não quero saber que eu prego bem. Eu quero saber se você aceita Jesus. Não, irmão, deixa para outro dependente, não sei o quê. Não adianta. Ouvir com muita dureza e achar, agora eu vou bater forte, vai se arrepender, vai chorar. Não. Pelo contrário, às vezes levanta até ira. Mas quando há unção, independente das suas palavras, o Senhor vai usando e vai convencendo o homem. O Espírito Santo, para os irmãos lerem em casa, Efésios capítulo 2 e 1, é quem regenera os mortos pelo pecado. Quando chega um zumbi espiritual, não presta para nada. Quem faz essa regeneração, esse primeiro passo da salvação, é o Espírito Santo de Deus, né? Efésios capítulo 4 e 30 diz que é ele quem nos dá o selo da redenção. O que é o selo? Na Grécia, ali na Ásia, tinha muita exportação de madeira e de outros produtos, e quando se preparava aquela estora de madeira,
para serem exportadas, vendidas, se colocava um selo sobre aquela mercadoria para dizer assim, olha, não mexe porque já tem comprador, já tem dono. Está aqui ainda no armazém, mas o dono vai vir buscar. É isso que Deus fez com a igreja através do Espírito Santo. Ele colocou sobre nós o selo do Espírito. Está lá em Efésios 1:13. O que é o Espírito Santo na minha e na tua vida? É Deus dizendo ao mundo, ninguém toca, ninguém mexe. Está aqui na terra, mas não está sozinho não, tem dono. Eita, sou eu. E eu estou voltando para buscar tudinho, glória, para ir para o meu abrigo, para o refúgio, para Canaã celestial. Então quando você está cheio do Espírito, cheio, se lembre que é Jesus dizendo, eu vou voltar. Ele é o penhor, ele é a marca de que vai voltar. Quando alguém está devendo alguma coisa, ele diz, rapaz, eu já sempre cito esse exemplo, vai para um restaurante, imagina, com a família, com os filhos, depois do domingo, da escola dominical, tudo com fome, come bem muito, e na hora de pagar a conta, esqueceu a carteira. Olha, eita, e agora? Não, se aperrei, eu vou pagar que eu sou crente. Vou deixar minha mulher aqui e as crianças como prova de que eu vou voltar. Hein? A mulher como penhor, misericórdia. Deixar aqui os documentos, chave do carro, deixar tudo. Aqui a prova que eu volto. Pronto. A prova que Jesus vai voltar, a palavra diz, é o Espírito Santo. Ele é o penhor. Ele desceu e está aqui para depois subir todo mundo junto. Então, se alegre. É a maior prova que ele vai voltar. Né? A Bíblia está toda encaixadinha. Olha, irmão, sobre a Bíblia, foi o Espírito Santo que inspirou as Escrituras. Quem escreveu isso aqui não escreveu porque estudou. Paulo mesmo estudou tanto com Gamaliel, era expert em tudo, mas quando aceitou Jesus foi para o deserto da Arábia porque ele tinha que ter o Pentecoste, tinha que ter o manto, ele tinha livro, tinha enciclopédia, o homem era poliglota, falava como ninguém, retórica, discurso, mas rapaz, eu tenho que ter o fogo, porque senão o povo não vai querer me ouvir, porque crente gosta de coisa com azeite. Aí ficou lá no deserto escondido, orando, recebendo unção, e depois veio, estrondou aí e veio com uma revelação, escreveu um bocado de carta, mas não foi porque era conhecimento. Ele mesmo disse, olha, quando eu vim com vocês, eu não vim com conhecimento, com persuasão humana, não. Foi com o poder de Deus, através, obviamente, do Espírito Santo. Esse Espírito Santo também revela aquilo que está oculto, aquilo que está nas profundezas. Ele ensina, como está em Lucas, capítulo 12, versículo 12. Ele testemunha esta palavra, como está lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 9 e 10. Um livro aí de teologia sistemática, de pneumatologia, eu gostei que só o trecho, é de Strong. Ele diz que o Espírito Santo procura, sabe, fala, testemunha, revela, convence, ordena, esforça, se move, se ajuda, guia, cria, recria, santifica, inspira, intercede. Acaba o culto e a gente não termina de falar. Muita coisa boa que o Espírito Santo faz na vida da igreja. Então, às vezes, você pode não ter emprego, pode não ter diploma, pode não ter muito dinheiro, mas tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão. Se alegre, porque você é cheio de Deus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus não precisa de mais nada. O resto é consequência, é complemento. Agora, meu amado e minha amada, se você tem um bocado de coisa, mas não tem o Espírito Santo, diz aí para o teu irmão, dobra o teu joelho com pressa. Porque você está perdido, está vazio, está seco. Você é um zumbi, uma múmia. É pior até do que múmia, porque a múmia era morta, mas pelo menos ela tinha azeite. Vê que coisa? Até as múmias tinham azeite. E tem crente que está morto e seco, mas não te preocupa, porque o Espírito Santo na Bíblia, ele é fogo, água, vento e óleo. Que maravilha! Se tiver árido, ele é água sobre a tua vida. João capítulo 7. Se tu tiver um cubo de gelo, ele é fogo. Atos capítulo 2. E no mesmo texto, ele é vento, se a coisa estiver parada. E se tiver aquela coisa engessada, parada, ele tem óleo de unção para ser derramado sobre a tua vida. E você ficar cheio para fazer a obra dele e glorificar o nome do Senhor. Amém? Tem que ter unção, tem que ter o Espírito Santo. Só no Antigo Testamento a gente vai ter 16 casos de homens que foram cheios do Espírito Santo para fazer o que fizeram. José, Moisés, Josué, Otiniel, Gideão e por aí vai, incluindo Davi, que eu já falei. Homens que só fizeram o que fizeram porque primeiro a unção chegou. Talvez você ainda não tenha o cargo, você não tem o título, você não tem a posição, mas já tem a unção, porque a unção ela chega primeiro que a posição. Porque se a posição, o título, o cargo chegar primeiro sem a unção, é um desastre, vai dar errado. Primeiro busque a unção, porque quando vier a tarefa, você vai fazer ela sem dificuldade, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, amém? O fogo, a água, o vento e o óleo está presente na vida da igreja. Eu não sei o que tu precisa, mas recebe, continua na presença de Deus e tudo Ele fará.